né? Por que estudar biomecânica? Bom, já falei aqui vários motivos pelos quais você tem que estudar, né, biomecânica. Primeiro, para você entender o que você está fazendo, para você fazer uma boa avaliação física, uma boa avaliação funcional, para você fazer uma boa prescrição de treinamento ou tratamento, para você analisar testes funcionais, realizá-los, entender por que aqueles testes são positivos ou negativos, para que você possa modificar de vez a qualidade de suas prescrições, você precisa estudar biomecânica, não tem jeito. Mas eu queria trazer uma outra abordagem aqui da importância de estudar biomecânica. Simplesmente porque a biomecânica ela está diretamente relacionada ali à estrutura do nosso corpo, às forças envolvidas e ao nosso movimento, ou seja, a nossa função. O que é que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse fluxozinho aqui, esse fluxograma, que foi retirado lá do livro Cinesiologia, a Mecânica e a Patomecânica do Movimento Humano. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala de biomecânica, quando a gente fala de função no nosso corpo, a gente está falando da influência que a estrutura vai exercer sobre a realização da força e sobre o movimento, consequentemente. Mas também falamos da influência que a força exerce sobre a estrutura e exerce sobre o movimento. Mas também falamos da influência que o movimento exerce sobre a estrutura e sobre a força, ou sobre a força e sobre a estrutura. Ou seja, estrutura, força e movimento estão diretamente e intimamente relacionados. Professor, não entendi. Eu explico melhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente fala da estrutura da articulação fêmuro-tibial, ou seja, do fêmur com a tíbia, a gente entende que, por exemplo, o fêmur tem ali, na articulação fêmuro-tibial, os côndilos femorais, que são convexos, temos ali o platô tibial, que é ligeiramente côncavo. Então a gente tem características específicas ali da estrutura, acrescentando ali os meniscos, os ligamentos, a cápsula articular, os músculos que envolvem aquela articulação. Então temos características específicas daquela estrutura que vão influenciar diretamente o movimento que a articulação femorotibial vai fazer, tá? Então, assim, a depender da conformidade da estrutura, o movimento vai acontecer de um jeito ou de outro. Então a estrutura interfere diretamente no movimento, no tipo de movimento e na qualidade do movimento. Por sua vez, essa estrutura interfere diretamente também nas forças que serão, que incidirão, que vão agir sobre aquela articulação, que vão agir sobre aquele segmento. Então, a estrutura determina o movimento e determina a força nesse caso. Se você precisa realizar mais força ou menos força. Vale ressaltar que lá, por exemplo, na articulação femorotibial, que foi o exemplo que eu dei aqui, existem forças que vão agir, que a depender do movimento que você fizer, vão sobrecarregar mais ou sobrecarregar menos essa articulação. Inclusive, possibilitando com um maior risco ou menor risco de lesão nessa articulação. Se a gente pega lá a estrutura da articulação glenomeral ou a estrutura da cintura escapular, então eu sei que a depender do ângulo, do movimento que eu fizer na articulação glenomeral, a minha estrutura pode sofrer mais ou pode sofrer menos. Exemplo disso é a compressão das estruturas subacromiais, conforme aumente a amplitude em abdução. Então, o movimento está influenciando a estrutura. Se eu fizer um movimento muito grande e o indivíduo tiver um acrômio ganchoso, por exemplo, o espaço subacromial é pequeno, as estruturas subacromiais, como busta subacromial, tendão da cabeça longa do bíceps braquial e tendão do músculo supraespinhal, vão sofrer. Então, o movimento, eu falei agora há pouco do joelho, da articulação femorotibial, de um exemplo da estrutura agindo, influenciando o movimento e a força. Agora eu estou falando para vocês de um exemplo do movimento influenciando a estrutura, lá na articulação glenomeral.
lá na cintura escapular. Mas as forças que incidem também vão influenciar movimento e estrutura. Forças maiores podem causar movimentos mais amplos, mas também podem causar maior sobrecarga na estrutura que pode vir a ser prejudicada em determinado período de tempo, causando, por exemplo, as lesões tendíneas, causando osteoartrite e por aí vai. Então percebam que estrutura, força e movimento estão diretamente relacionados. E a forma como essa estrutura vai ser modificada ou influenciada, a forma como essas forças serão aplicadas e a forma como esse movimento será realizado vão determinar a função, vão influenciar diretamente a função. Então a função do corpo do indivíduo, a função para o movimento, vai depender da estrutura e da força, tá? Basicamente isso. Então a função vai ser diretamente influenciada por esses três componentes aí. Tá claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Sem dúvida. Beleza, então vamos seguir. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença entre cinesiologia e biomecânica? Qual que é a principal diferença entre cinesiologia e biomecânica, que muita gente não sabe? Quando a gente fala de cinesiologia, a gente está falando, pessoal, de estudo do movimento. Cinésio significa movimento, logia vem de logos, que significa estudo. Então, cinesiologia é estudo do movimento. Eu estou falando em cinesiologia, eu digo qual é o tipo de estudo que eu faço? Não. Eu só estou falando que cinesiologia é o estudo do movimento. Como esse movimento vai ser estudado, aí são outros 500. Né? Esse movimento pode ser estudado através da biologia, através da matemática, através da psicologia ou através da física. Então, quando a gente fala da física para estudar o movimento, ou seja, a gente abre um bracinho ali dentro da cinesiologia para estudar o movimento, a gente pega uma parte específica da física, que é a mecânica, e coloca ela como instrumento de estudo do movimento, coloca ela para estudar a cinesiologia. E quando a gente pega a mecânica para estudar o movimento, a gente está falando de biomecânica, mas o movimento dos organismos e sistemas vivos, daí o bio. Biomecânica é o estudo do movimento dos organismos e sistemas vivos com o auxílio da mecânica que vem lá da física, tá certo? Então, a cinesiologia nada mais é que uma grande área de estudo do movimento, enquanto a biomecânica vai ser o quê? Vai ser uma ramificação, uma sub-área de estudo dentro da cinesiologia. Então, eu posso dizer que a biomecânica faz parte da cinesiologia, mas a cinesiologia não faz parte da biomecânica. A cinesiologia é uma grande área e a biomecânica é uma sub-área, é uma ramificação de áreas de estudos para o movimento. Tá claro isso aí? Sim. Então, cinesiologia e biomecânica não são a mesma coisa, de jeito nenhum, beleza? Se tiverem qualquer dúvida, podem falar aí, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos falar agora das diferenças entre anatomia e anatomia funcional, que as pessoas também confundem muito. Anatomia é o estudo morfológico das estruturas, como as estruturas são formadas, né? Quais as características morfológicas estruturais de um músculo, de um osso, do coração, do pulmão, isso é anatomia. Agora, ou seja, se limita à estrutura. Agora, a partir do momento que eu quero entender como essas estruturas, agindo em conjunto, podem produzir alguma função, aí a gente fala de anatomia funcional. Tá certo? Ou seja, como que as estruturas relacionadas ao complexo articular do joelho podem influenciar no movimento do joelho. Isso é anatomia funcional. Tá certo? Só um minutinho. Diga, filho. O papai tá trabalhando, viu? O papai tá dando aula aqui. O que você quer? O que você quer?
Tá, vai lá, toma. Vai lá. Desculpa aí, pessoal. Meu filho entrou aqui fazer uma participação especial. Então vamos lá. Então, a anatomia funcional vai pegar essas estruturas aí e vai fazer... vai nos trazer a compreensão dos movimentos ou da função que aquelas estruturas possuem. Tá claro isso aí? Sim. Vamos lá então. Então, pessoal, olha, biomecânica não é nada novo, tá? Existem relatos na literatura de que a biomecânica, os estudos envolvendo biomecânica, começaram a ser publicados desde meados ali da década de 70, desde 1970. Ou seja, nós já estamos aí em 2023, mas tem relatos aí de estudos envolvendo biomecânica desde 1970. E a biomecânica, desde o início, ela estuda aí as plantas, animais e seres humanos. Ou seja, biomecânica não foi feita para estudar só gente, tá? Como nós trabalhamos com fisioterapia, com educação física, ou seja, são ciências da saúde humanas, a gente se limita ao estudo da biomecânica do movimento humano. E ela acaba sendo, por isso, a mais estudada, a biomecânica do movimento humano. Mas dentro da cinesiologia, a biomecânica também estuda plantas e animais. Ou seja, também existe movimento relacionado à planta e movimento relacionado aos animais. Essa não é nossa área, não é no que a gente vai se pautar aqui, a gente vai se deter na biomecânica do movimento humano. Mas saibam que isso não se limita, que a biomecânica não se limita a isso. E o que é biomecânica? Bom, já tinha feito a definição, mas vamos ver aqui de novo, né? Bio significa sistemas vivos ou biológicos. Mecânica, análise da força e seus efeitos. Ou seja, a mecânica significa análise da força e seus efeitos. É aquela área da física que a gente estudou lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Pelo menos na minha época era no primeiro ano, não sei se ainda é. Tá? Então, quando a gente fala de biomecânica, a gente nada mais, nada menos está falando de quê? Que é o estudo das forças e seus efeitos na estrutura e função dos sistemas vivos. Estudo das forças e seus efeitos na estrutura e função dos sistemas vivos. Tá? Então, a gente tem a intenção de estudar a força. Mas o que é que baseia essa força e quais são os efeitos dessa força? Isso também entra aqui no nosso estudo da biomecânica. E quando a gente fala de sistemas vivos, pessoal, a gente está falando de que aí? Estamos falando aí, ó, de sistemas mecânicos, tá? Quando a gente fala de sistemas, a gente fala de sistemas mecânicos. Sistema é uma terminologia mecânica para sistemas mecânicos, que quer dizer objeto ou grupos de objetos escolhidos para análise. Então, no nosso corpo não é diferente. Então, se eu escolher para análise o complexo articulado do joelho, então eu estou falando aí do sistema mecânico do joelho. Então, qual o sistema mecânico que a gente vai estudar? Complexo articulado do joelho. Tá? Eu estou falando ali de um grupo de objetos. Objetos, se eu estivesse falando de seres inanimados, né? De coisas inanimadas. Mas de seres humanos não seriam objetos, né? Então a gente está falando ali do complexo articulado do joelho, do complexo articulado do ombro, né? Do complexo articulado do cotovelo, do complexo articulado do tornozelo, do complexo articulado do quadril, da coluna vertebral e por aí vai. Então, quando eu seleciono a minha área de estudo, a minha área de análise, eu estou selecionando um sistema mecânico. E como é que se dá a organização da mecânica, galera? A organização da mecânica é dividida em mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos deformáveis, mecânica dos fluidos, mecânica relativa e mecânica quântica. Para a gente aqui, o que é que vai interessar? Essas três primeiras aí. Mecânica dos corpos rígidos, corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. Lá na física, a mecânica é dividida nessas 5 áreas aí. Para a gente aqui, o que é que interessa para o pessoal da educação física, para o pessoal da fisioterapia, por exemplo? São essas 3 primeiras. Mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos, tá? Quando falamos de mecânica dos corpos rígidos,
Se a gente traz para o ser humano, para a biomecânica do movimento humano, a gente entende ali como os corpos rígidos, por exemplo, os ossos. Nossos ossos são corpos rígidos. Quando a gente fala de mecânica dos corpos deformáveis, a gente já está falando ali dos tecidos moles, por exemplo, né? Músculos, ligamentos, tendões, cartilagens e por aí vai. Fáscia, isso aí são corpos deformáveis. E obviamente aí, dentre os corpos deformáveis, a gente vai ter ali aqueles corpos, tecidos moles que são contráteis e não contráteis. Os contráteis, obviamente, são os músculos. Os não contráteis são os demais tecidos moles. E quando a gente fala de mecânica dos fluidos, aí tudo que é fluido, ou seja, gás ou líquido, entra nesse estudo aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, da biomecânica da respiração, a gente está falando do trânsito de ar nas vias aéreas. O ar é um gás, então o ar é fluido também. Então, biomecânica da respiração entra na mecânica dos fluidos. Quando a gente fala também da circulação sanguínea, entra na mecânica dos fluidos. Quando a gente fala, por exemplo, do comportamento do corpo humano dentro do meio aquático, a gente está falando de mecânica dos fluidos. Ou seja, uma coisa é o nosso funcionamento na terra, fora da água, outra coisa é como o nosso corpo funciona dentro da piscina. Na hidroginástica, na hidroterapia, na natação, beleza? Isso aí entra na mecânica dos fluidos, ok? Pessoal, tudo bem até aí? Sim. Eu vou seguindo. Se vocês não levantarem dúvidas, a gente vai seguindo, tá? Para não perder tempo. Outra coisa, pessoal. Pode ser que eu não consiga ver quanto tempo falta para encerrar a aula aqui. Hã? Estava marcando 15 minutos agora há pouco. Pronto. Quando faltar aí mais ou menos uns 3 a 5 minutos, me avisem, por favor. Tá bom? Tá 13 minutos agora. 13? Isso. Pronto. Quando faltar 3 ou 5 minutos, aí vocês me... 5 minutos. Quando faltar 5 minutos, vocês me avisam para que eu possa já me encaminhar para o encerramento dessa aula e a gente se vê na próxima aula já. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, quando falamos, por exemplo, de mecânica dos corpos rígidos, que dentre aquelas áreas da mecânica é onde a gente vê mais conteúdo, tá? Nós dividimos a mecânica dos corpos rígidos em estática e dinâmica, beleza? Quando falamos de estática, normalmente o que é que se pensa? Que um corpo estático é um corpo que está o quê? Parado, sem movimento. Parado, sem movimento, né? Quando a gente fala de estática, normalmente é um corpo parado, sem movimento. Ou seja, significa que se o corpo tiver movimento, ele não está estático, certo ou errado? Errado. Errado. Um corpo estático é sim um corpo em repouso, é sim um corpo parado. Mas um corpo estático também pode ser um corpo em movimento. Ué, Nelson, como é que ele está estático se tem movimento? Basta que esse movimento seja um movimento uniforme. Quando é um movimento variado ou uniformemente variado, enfim, aquelas ideias lá da física também, esse corpo não está mais estático. Ele já é dinâmico, ele já está entrando na dinâmica. Então, para ser estática, pessoal, o que é que a gente leva em consideração aí, ó? Corpos que estão em repouso ou em movimento uniforme. O que é um corpo em repouso? É um corpo que apresenta aceleração igual a zero. Se não tem aceleração, parceiro, não vai ter movimento. Como é que vai movimentar se não acelerou? Aceleração igual a zero é um corpo que está em repouso, é um corpo que está parado. Então esse é um corpo estático. Então a estática estuda esses corpos que estão em repouso. Essa área da mecânica dos corpos rígidos. Mas a estática também estuda os corpos que estão em movimento uniforme. E o que é um corpo em movimento uniforme? É um corpo que possui velocidade constante. Então, quando você tem um corpo que está em movimento, mas essa velocidade de movimento ela não varia, ela é constante, então esse corpo está em movimento uniforme, mas apesar de estar em movimento, ele está estático também, porque não variou velocidade. Então é um corpo que é estudado pela estática, tá? Então a estática estuda corpos em repouso com aceleração igual a zero ou corpos em movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Ou seja, pessoal,
Qual o objetivo da estática no estudo desses corpos? Análise da magnitude e natureza das forças. Então, a gente considera a magnitude, ou seja, a intensidade, a quantidade de força que está envolvida ali e a natureza dessas forças, ou seja, de onde vêm essas forças, qual a origem dessas forças aí. Beleza? Já na dinâmica, a gente estuda corpos com aceleração presente, ou seja, sistemas com aceleração presente. Quando a aceleração deixa de ser zero e passa a ter alguma aceleração. Então ele sai da estática, porque ele sai do repouso, já que começou a acelerar. E se essa aceleração continua sendo presente, a velocidade ou aumenta ou diminui. Se ele acelerar mais, ela aumenta. Se ele acelerar menos, ela diminui. Ou seja, não tem mais movimento uniforme. A velocidade não é mais constante, porque se acelerar mais, tem mais velocidade. Se desacelerar, tem menos velocidade. Então, quando que a gente vai utilizar a dinâmica para estudar os sistemas? Para fazer descrição do movimento e análise do movimento segmentar. Então, quando eu estiver fazendo apenas análise da magnitude e natureza das forças, eu estou falando de quem aí, pessoal? Qual área de estudo? Falem para mim, por favor. Cinemática. Eu estou falando da estática. Estática, Ângelo? Cinética. Estática. Estou falando aqui. Dentro da mecânica dos corpos rígidos, quando a gente faz análise e magnitude na natureza das forças, eu estou usando quem? Estática ou dinâmica? Ah, sim. Estática. Estática, né? Então, quando eu me limito a estudar análise da magnitude e natureza das forças, eu estou falando de estática. Quando eu falo de descrição do movimento e análise do movimento segmentar, eu estou falando de dinâmica, tá certo? Então veja, quando eu pego um corpo, faço o diagrama de corpo livre, começo a traçar ali os vetores de força para ver a intensidade desses vetores, a natureza dessas forças representadas por vetores, eu estou fazendo um estudo com base na estática da mecânica dos corpos rígidos. Mas quando eu começo a analisar o movimento acontecendo, a corrida do indivíduo, vejo um vídeo, o cara se movimentando, eu vou analisar ali a marcha, o padrão da pisada, enfim. Eu estou falando da descrição do movimento. E aí eu vou analisar o movimento que a coxa faz em relação ao quadril, o que a perna faz em relação ao joelho, o que o pé faz em relação ao tornozelo. Aí eu estou falando da análise de movimento segmentar. Aí quem estuda isso é a dinâmica. Tá claro isso? Sim. Beleza. Quanto tempo temos aí? 7 minutos. Oi? 7 minutos. 7 minutos, beleza. Então, pessoal, Ângelo, ó, aí naquele momento você falou cinemática e cinética. A cinemática e a cinética, Ângelo, não fazem parte da estática. A cinemática e cinética derivam da dinâmica. São áreas, são formas de estudar o movimento que tem aceleração sempre variando, tá? Ou seja, quando tem aceleração presente, eu estudo a dinâmica. E a dinâmica é subdividida em cinemática e cinética. Certo, pessoal? Então, quando a gente fala de... Partindo do conceito de análise qualitativa e quantitativa, né? Aí fica... Isso. Exatamente. Exatamente. E eu vou mostrar isso aqui, tá? Nesse mesmo slide. Então, ó, a dinâmica se divide em cinemática e cinética, tá certo? Quando falamos de cinemática, lá no estudo com aceleração presente, se não tem aceleração, se a aceleração é igual a zero, ou a velocidade é constante, o corpo está em repouso ou em movimento uniforme, estamos falando de estática, a área da mecânica dos corpos rígidos, chamada de estática. Mas se tem aceleração presente, o movimento é dinâmico. Então estamos falando da dinâmica, que pertence também a uma subdivisão da mecânica dos corpos rígidos. Mas essa dinâmica, por sua vez, já se subdivide em cinemática e cinética. E aí, quando falamos de cinética, de cinemática, a gente está falando exclusivamente da análise
observacional do movimento e da descrição do movimento. Ou seja, pessoal, se eu apenas observo visivelmente, visualmente, esse movimento para poder descrevê-lo, eu sou capaz de dizer, por exemplo, se o indivíduo está realizando flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, se tem grande amplitude, se tem pequena amplitude de movimento, né? Eu sou capaz de observar isso, mas eu não considero as forças envolvidas para aqueles movimentos acontecerem. Então, na cinemática, a gente analisa o movimento observacionalmente, a gente descreve o movimento, mas sem considerar as forças envolvidas, tá? Não interessa para a gente aqui as forças envolvidas. Agora, a partir do momento que eu estudo as forças que estão associadas ao movimento, ou seja, a partir do momento que eu estudo as forças que fazem parte daquele movimento, que promovem aquele movimento, aí eu estou falando de cinética. Pode falar, Tassiane. Só para dizer do tempo. 4 minutos. 4 minutos. Beleza, a gente vai terminar esse slide e já encerra essa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, pessoal, ó, cinemática, análise observacional e descrição do movimento e não considera as forças envolvidas. Cinética faz a análise das forças envolvidas, estuda as forças associadas ao movimento, as forças que produziram o movimento. Ou seja, se eu estiver fazendo um estudo biomecânico que não considera força, eu estou falando de cinemática. Se eu estiver considerando as forças envolvidas para produzir aqueles movimentos, eu estou falando de cinética, tá? Então, ó, na cinemática a gente faz o quê? Uma análise qualitativa do movimento. Eu vou observar a qualidade do movimento. Quando você está lá na academia, por exemplo, Ângelo, Tassiane, o Anderson, e o seu aluno está realizando um exercício, está fazendo ali uma rosca direta, com barra, e você começa a analisar o movimento dele e corrigir esse movimento, você descreve esse movimento na sua mente, explica para o seu aluno e corrige esse movimento, você está fazendo o quê? Uma análise qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Então você está fazendo ali uma análise cinemática do movimento. Agora, a partir do momento que você começa a considerar qual força o bíceps braquial começou a fazer ali, qual força incidiu na articulação fêmuro-patelar durante o agachamento, aí eu estou falando uma análise quantitativa, quantificando as forças envolvidas. Isso é uma análise cinética. Tá, pessoal? Galera, o nosso tempo está acabando. Para que a gente não encerre a aula aqui no meio sem me despedir, então eu vou encerrar aqui nesse slide, tá? Peço a vocês que deem uma estudada nesse conteúdo, porque em toda a aula a gente não vai estar voltando, a gente vai pegar de onde parou e vai continuar, beleza? Nossa próxima aula fica marcada aí já para o próximo sábado, das 10 a meio-dia. Por favor, tentem entrar no horário para que a gente não tenha atrasos, tá? Para que vocês não percam o conteúdo também. Se houver qualquer imprevisto da minha parte, eu comunico a vocês e a gente reagenda para outra data, mas por enquanto, vamos deixar aí para o sábado, 10 a meio-dia, tá bom? Agradeço aí a presença e interesse de todos e desejo desde já um bom fim de semana e até a próxima. Vocês querem falar alguma coisa? Bom final de semana a todos, pessoal. Beleza? Qualquer coisa, comentários, dúvidas, naqueles canais que eu falei para vocês. WhatsApp, lá no nosso grupo, direct, ou lá no canal de YouTube, ou no e-mail, contato@muscule.com.br. Abraço, galera.